Paz, Senhor, para você, professor discipulando. Estamos aqui mais uma vez para um EBD em Síntese podcast. E cá estou eu e do outro lado, meu amigo, meu caro companheiro de mesa, de bancada aqui no podcast. Estamos já há quase um ano, né, amigo? Levando adiante esta missão, esse projeto que tem abençoado muito este segmento. O discipulando é um segmento heterogêneo, né? Nós temos os alunos do discipulando, temos os professores, os conselheiros e outros irmãos que também integrados no Ministério do Louvor, todos ali no entorno dos novos na fé, ministrando, né, o apoio necessário para que eles permaneçam. Coordenadores também do DENOC, certamente contamos com a audiência de todos eles e eu quero, de antemão, pedir que, se você está acessando pela primeira vez esse conteúdo, que você se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações. Professor Douglas Nilson, a paz do Senhor, e esperar desta lição de número 12, sendo um discípulo de Jesus. Pai do Senhor, Moeli, Pai do Senhor, a você, mais uma vez, dedica parte do seu tempo precioso para acompanhar-nos e o nosso desejo é sempre que esse tempo que temos aqui possa contribuir para a sua aula, contribuir na formação dos discípulos que estão sob a vossa responsabilidade. E a lição de hoje não é nada é mais atrativo do que falar sobre ser um discípulo de Jesus, porque essa é a consequência. Na lição anterior, nós falamos sobre a salvação. E aquele que é salvo, o próximo passo é querer imitar quem lhe salvou. E esse é o processo de discipulado. Eu costumo dizer que se uma pessoa que aceitou a Cristo, independente do seu passado de pecados e horrores, quanto mais o tempo vai passando, as pessoas precisam ver mais Cristo nele do que o seu passado. E é esse o nosso desafio como professores, como formadores de discípulos. Primeiro, nós sermos identificados como discípulos para formar outros discípulos. Obrigado, professor Douglas Nilson. Foi importante estabelecer essa conexão com a aula anterior, em que nós tratamos da salvação, de um conceito bíblico de salvação, e agora estaremos falando sobre essa caminhada, esta jornada do recém-decidido, ou do novo da fé, com seu mestre, Jesus Cristo. E o interessante, o enfoque da aula de hoje, meu caro Douglas Nilson, é o texto lá, está aqui, né? O texto de João, capítulo 15, versículos de 1 a 9. Aí nós temos a alegoria da videira. Alegoria da videira. E isso tem precedente no Antigo Testamento. Vários textos nós poderíamos aqui citar no Antigo Testamento, entre os profetas ou entre os salmos, com o uso dessa alegoria que cita a nação de Israel, compara a nação de Israel com esta árvore, com este tipo de árvore, com esse tipo de vegetação. E a ideia aqui é de alegoria mesmo, né? Como se fosse uma metáfora mais ampliada, não é uma simples comparação entre a nação de Israel e a videira. Isso nós verificamos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o novo Israel é Jesus Cristo, em quem serão enxertados, né? Os ramos. Aí nós temos também importante essa referência antes aqui. Aliás, em nível, para fim de introdução, eu sou a videira verdadeira, o título messiânico aqui, né? O eu sou, é muito importante essa expressão no Evangelho de João. Ele tem uma intenção teológica com esse tipo de registro. E agora, meu caro professor Douglas Nilson, primeiro tópico, permanecendo em Cristo e produzindo frutos de amor. Falamos sobre o livre-arbítrio na aula passada, essa noção de permanência ou de efetividade na caminhada, na adesão para com o Evangelho, para com a doutrina cristã. Isso, é claro, pressupõe
é algo a ser cativado ou cultivado, né? Melhor dizendo, cultivado. A videira, ela tem seus ramos, né? Cada novo convertido, recém-converso, é enxertado essa videira que é Cristo, e nós temos como uma espécie de habitação mútua. Nós permanecemos em Cristo e Cristo também permanece em nós, ou as palavras de Cristo permanecem em nós, devem permanecer em nós. Nós temos o viticultor, que planta e cultiva, que é o pai, né? O pai é o lavrador, e o que ele faz com isso? Torna a videira, ou o ramo, ou as varas, as mais produtivas possíveis, né? O ramo mais produtivo possível. E é claro que também podando, né? E com essa poda, isso pode ser uma referência à prova, à disciplina, ou o corte, né? Que tem mais a ver com o juízo. Professor Douglas Dias, fique à vontade. Conforme o escritor ele aborda já na introdução, essa lição ela é bem expositiva a partir do seu texto, né? Esse texto, essa passagem, ela é bem ilustrativa e apresenta todo um processo de discipulado. Veja, como você já pontuou, nós temos a excelência do lavrador, então, no lavrador não vai ter problema. Nós temos a videira que também não tem nenhum problema, não há bicho, não há enfermidade. Então, o lavrador e a videira estão 100%. E não há risco de praga algum, não precisa colocar nenhum veneno, ela é intacta, tudo isso. E aí entra o novo convertido, aquele que foi enxertado, eu e você, o cristão que foi enxertado nessa videira. E o que é que vai dizer se eu realmente estou enxertado nessa videira ou se eu estou apenas me aventurando, achando bom, quero uma sombra, quero passar uma chuva? É a minha frutificação, porque se todo o contexto ele é favorável, o que se espera de mim? Que eu frutifique. E se eu não estiver frutificando, alguma coisa está errada. E essa coisa que está errada pode ser o quê? Um discipulado dificultoso, deficiente, que não me leva a compreender aonde eu estou, quem está cuidando de mim e o potencial que eu posso ter por aquele a qual eu estou ligado. Então, um discipulado fragilizado pode levar-me a não atentar para isso. Tanto é que o texto ele vai dizer o seguinte: você não frutificou? Eu já matei. Não, há um processo de limpa, de poda, como forma de oportunizar. E se mesmo nesse processo não houver frutificação, porque o lavrador conhece e a videira igualmente, então, assim, não tem como eu enganar, não tem como quem está sendo enxertado enganar. Não há frutificação, tem resposta. Se não há frutificação, o problema é quem? Sou eu. Eu não entrei por completo nesse enxerto. Eu estou ali superficialmente. O texto ainda vai dizer que há um processo de tratamento. Você já falou em um viés, mas esse processo de tratamento ele não é aleatório. Ele é fundamentado na palavra, ou seja, é uma confrontação bíblica. A palavra vai lhe confrontar para dizer assim: opa, você não está frutificando, alguma coisa está acontecendo, você precisa ser corrigida para frutificar, porque o objetivo é frutificar. Então, a confrontação é a palavra, é na palavra. E aí ele continua dizendo, se você não estiver em mim, você não pode fazer nada. Ou seja, não sou eu, não é você que faz, é ele que faz, e nós, por estarmos enxertados, temos a participação nessa obra, mas nós não fazemos nada de nós mesmos. E aí, veja, se sairmos, quisermos viver uma independência como Adão e Eva no Éden, nós vamos morrer, nós vamos ser queimados. Por quê? Porque o tempo vai passar, não vai haver frutificação e eu vou morrer porque não há vida mais em mim. Em resumo, eu devolvo para você, não há qualquer possibilidade de vida à parte da videira.
Professor Douglas, então temos tratado aqui da utilidade do ramo. Existe um aspecto de responsabilidade, de responsabilização. Cabe ao crente, ao cristão, enxertado nesta videira que é Cristo, que caminha, que tem um pacto, que entrou no relacionamento com Cristo, porque o homem está sempre em relacionamento com Deus. Você tem o descrente ou não salvo, ele está sob a ira de Deus. É claro que a criatura ela não pode se excluir de um relacionamento com o Criador. Então, ou ele está sob condenação, ou num processo de intimidade, de comunhão, de habitação mútua, como temos falado aqui. Então, existem as opções. De novo, aqui o livre-arbítrio. Utilidade ou infrutuosidade e suas consequências. Segundo tópico, meu caro professor Douglas, vivendo para a glória de Deus e não para a minha, como você já falou, o narcisismo, o egoísmo, a soberba da vida está aqui excluída, né? A realização, Deus existe para realizar meus sonhos. Eu sou o ser humaninho de estimação de Deus. Não, eu existo para eu fui criado para me relacionar com Deus. Eu existo para me relacionar com Deus, para gozar da presença de Deus. E a médio e longo prazo, eu vou me satisfazer com isso, eu vou me alegrar nisso. Mas nem sempre a vida cristã apresenta digamos assim, uma conotação, digamos, hedonista, né? Venha para Jesus que você só vai ter alegria. O discipulado cristão é só feito de alegria, de oba-oba? Não. Só se for uma conexão, nós estamos falando aqui de uma conexão orgânica, uma vitalidade que nós precisamos estabelecer com Cristo, que é a videira, só se for superficial ou artificial, como você já bem falou. Então, nós temos aqui, meu querido, a missão trinitária. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, o Filho me envia a pessoas que, uma vez chamadas pelo Espírito Santo, podem imitar o Filho, né? Então, nós devemos imitar essa missão trinitária. E também imitamos, nesta relação, nesta conexão orgânica a qual estamos nos referindo, a vida trinitária. Porque na Trindade nós temos a comunidade do ser. Por quê? Porque temos falado aqui sobre habitação mútua e serviço mútuo. E vida comunitária, mais uma vez, que é demonstrar o caráter de Cristo. Somos confrontados pela palavra de Deus. Versículos 10 do capítulo 3 do Evangelho de João e capítulo 15, versículos 13 e 14 do mesmo Evangelho. Aí também poderíamos falar aqui sobre relacionamento, que tem a ver com oração e serviço, né? Relacionamento com Deus e com o meu próximo. E é claro que isso também tem a ver com o amor, que é o assunto do próximo tópico. Mas, por favor, professor Douglas Nilson, o que o professor pode depreender mais desse tópico, vivendo para a glória de Deus, sobre essa frutificação? A continuidade do texto vai nos levar a isso. Eu queria pontuar nele, a partir do versículo 7, o Senhor vai dizer que se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, pediremos tudo o que quiser, será feito. Veja que você falou aí que esse versículo, se olhado superficialmente, pode parecer uma ação hedonista, uma ação em que eu imponho e Deus vai me dar. Mas quando nós olhamos o contexto, você já falou aqui, até na lição anterior, veja que há um processo. E em um processo, eu vou compreendendo, eu estou me rendendo aqui, ao Senhor, e nesse processo de rendição eu vou conhecendo Ele, eu vou sabendo o que lhe agrada. E eu poderia comparar esse versículo como um pai com 2 filhos, e um filho, ele não é muito chegado ao pai, não vê a luta do pai, não vê as dificuldades que o pai enfrenta no dia a dia para chegar em casa à noite e poder suprir as necessidades da família. Então, o filho chega e impõe uma condição: eu quero isso, eu estou precisando disso, o senhor não me ama, o senhor tem que me dar isso. Enquanto que um outro
exigência, enquanto que um outro filho que pode precisar de coisas igualmente ou até em menores proporções, mas ao conhecer o pai, saber que o amor do pai, ele muitas vezes abstém-se disso porque o pai não pode dar-lhe. No contexto que estamos falando, a questão é que o pai pode dar tudo, mas só que ele não é obrigado a dar tudo porque ele sabe o que nós precisamos. Então, quando eu entro no processo de rendição, pedir é uma consequência dessa intimidade. E o que eu vou pedir vai estar alinhado à vontade dele. E isso, veja, um simples pedido, se é que eu posso dizer que é simples, quando eu compreendo a totalidade do processo, eu vou entender o seguinte: o que eu peço a ele, eu preciso, em contrapartida, glorificá-lo. Então, tudo que eu peço, eu não vou pedir pensando em mim primariamente. É avaliando se isso vai glorificá-lo, que é a temática desse tópico. A glória de Deus. Então, tudo que eu peço, tudo que eu faço, tudo que eu vivencio, tem como alvo glorificar a Deus. A minha frutificação, se não glorificar a Deus, ela vai constituir que eu não sou discípulo dele. Agora, se a minha frutificação glorifica a Deus, isso é uma assinatura, uma ratificação que eu sou um discípulo dele. Mas quem vê quem pode validar se essa minha ação glorifica a Deus, é o próprio Deus que conhece todas as coisas. É verdade, professor Douglas News. Terceiro tópico, por favor, gostaria que você prosseguisse comentando, é o amor como característica identitária do discípulo de Jesus. Amor é uma outra tônica deste capítulo, né? 15 do Evangelho de João. Novo mandamento nos dou, que vos ameis uns aos outros. Sereis meus discípulos se amardes, se tiverdes um amor intenso, verdadeiro, uns para com os outros. Como se fosse o distintivo do cristão. O que mais poderíamos falar sobre isso? E o professor discipulando poderia aprender. Quando falamos de amor, e na sociedade em que nós vivemos, o amor ele está muito ligado a sentimentos terrenos. Eu amo ele pelo que ele faz para comigo, pela sua cordialidade, pelo seu cuidado, por sua atenção. Então, o amor, ele se concentra muito em uma relação de troca num contexto horizontal. Jesus, ele vai, e no Evangelho de João, ele vai pontuar isso bem mais à frente, quando ele meio que muda o parâmetro do amor. Porque quando olha o mandamento, diz o quê? Amai, você deve amar ao outro assim como você tem esse amor. Jesus aqui não está dizendo que eu devo me amar como um olhar humanista, narcisista, que diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois o outro. Jesus está partindo do pressuposto que eu me amo, o que você ama é a si mesmo, porque se você não tiver esse amor por si, você pode estar em um processo de alguma enfermidade, alguma coisa que você não sente prazer da vida, autopreservação. Então, se Jesus agora apresenta o seguinte: o parâmetro do amor é o amor que eu vos amo. Então, agora, a Bíblia até diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos amei, ou seja, eu preciso amar ele como o Senhor me ama. O parâmetro mudou, agora não é como eu me amo, porque eu posso viver fases. Tem dia que eu acordo, estou mal-humorado, alguém pode ter feito alguma coisa e eu não quero me levantar da cama. Independe. Jesus está dizendo que agora, seja na segunda-feira cinza ou na terça-feira ensolarada, o parâmetro do amor é o amor que ele demonstrou para com os outros, que é um amor que eu desfruto porque esse amor me alcançou através do seu ato salvífico. Então, o desfecho de tudo isso, desse texto, é amor, ele é o significado da permanência. Ninguém fica em um lugar se não ama. Da mesma forma,
você não se sente acolhido. Da parte de Deus, da parte de Cristo, o amor sempre vai existir. Então, se eu parto, é porque eu não quero mais esse amor. É uma decisão que você falou. É livre escolha minha. Eu não quero mais esse amor. Quero abrir mão desse amor. É uma escolha minha. Mas esse amor está disponível. E somente aqueles que entendem todo esse processo de enxerto, de rendição, de tratamento, de fortalecimento, comunhão, intimidade, é que vai entender assim, como Pedro entendeu. A quem nós vamos? Não há um plano B. Para quem nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? E eu encerro a fala com essa palavra, assim, quando nós, o novo convertido precisa entender isso bem, que em o início de uma caminhada, o seu coração pode estar dividido em muitas coisas. Ele veio porque estava passando uma turbulência lá fora e quer resolver isso logo, é imediatista. Mas ao longo da caminhada, quando ele vai desfrutando, vai vivenciando esse amor que é real, um amor que não se compara nem um amor humano, cada vez mais o desejo desse coração é mais o motivo do seu amor. E quanto mais o tempo vai passando, mais desejoso você vai ter esse amor, de desfrutar esse amor, de conhecer esse amor, de vivenciar esse amor. E é essa a lição que eu deixo de desfecho dessa aula para o nosso novo convertido e para você, professor. Nós precisamos ser intensos nesse amor, porque se a forma como eu apresento esse amor for algo neutro, algo que não expressa sentimento, talvez eu não consiga convencer esse aluno que esse amor me preenche por completo. Mas se eu puder expressar com palavras e com a minha vida que esse amor, ele é completo em si, esse aluno ele pode olhar para mim e me ter como alguém para imitar. E esse é o processo. Não imitar a mim mesmo, mas olhar para mim, vai ver que eu estou imitando aquele que me amou. Interessante, meu amigo, é que nós temos a perspectiva canônica deste Deus, o Deus cristão, é trinitário. Isso. Porque se Deus fosse unipessoal, ao criar todas as coisas, ele poderia simplesmente estar demonstrando que é todo-poderoso. Mas ele, sendo unipessoal, jamais provaria que seria o Deus de amor. Mas o fato do ser de Deus existir esse relacionamento intratrinitário, essa doação mútua, tem 3 pessoas que se doam e que nenhuma delas chama atenção para si mesma e cada uma quer serve, se doa e quer glorifica, quer o bem da outra. Deus, ele já antes da encarnação existia numa forma de existência, né? A subsistência de cada uma das pessoas da Trindade digamos, a perspectiva de uma felicidade imensa, infinita. Deus era autossuficiente, sempre foi, não precisava criar, mas decidiu, por um ato livre, de sua vontade, nos trazer a existência, e Deus busca um relacionamento mais íntimo com o homem, com as suas criaturas. E quem ama se coloca numa condição de vulnerabilidade. Por quê? Porque se permite, é possível a rejeição. É possível que alguém, um pecador ou outro, não corresponda com este amor maravilhoso, gracioso de Deus. Né? Então, eu queria só concluir aqui falando que não há salvação fora de Cristo, fora da videira, seriam implicações desta aula. O fato de Cristo ser a videira verdadeira, o pai, o agricultor e eu, uma vez enxertado esta videira, né, como um ramo, como uma vara. Não há cristão sem serviço,
não há cristão sem serviço, não há cristão sem prova ou correção, e não há cristão fora da comunidade, porque há outras varas. Então, precisa amar o meu irmão, além de amar a Deus sobre todas as coisas. O importante deste primeiro mandamento é que ele não é autorreferenciado, né? Não devo amar a Deus da maneira como eu me amo. Pelo contrário, eu devo amar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E ao próximo, que é um mandamento semelhante, eu devo amar como a mim mesmo, tal como você bem colocou, professor Douglas Nilson. Meu querido, próxima lição, lição número 3 e a última lição do trimestre, igreja é uma expressão do reino de Deus. Eu quero aqui já encerrar a minha participação. Professor Douglas Nilson, mais uma vez, obrigado aí por esta oportunidade para uma conversa edificante e de um crescimento aqui mútuo, né? E uma jornada compartilhada e estivemos aqui, né, atendendo a algumas necessidades do segmento discipulando no que se refere a essa temática da lição 12. Suas considerações finais, por favor. A paz do Senhor. Pai do Senhor, e como consideração final, acho que o texto, como nós já discorremos, ele já é bem explicativo e é partir para a próxima lição, sabendo, o novo convertido precisa entender que estamos em um processo. E esse processo, a vida na igreja faz parte desse processo de permanência, de frutificação, de relacionamento. E é o que nós vamos falar na lição última desse trimestre, a qual vamos poder compreender um pouco essa vida congregacional, a igreja, os elementos. Então, em palavras finais, desejando que, compreendendo essa lição, volte para casa, sirva ao Senhor onde você sirva, onde você serve, na convicção que o seu propósito diário é ser cada dia mais parecido com Cristo. Pai do Senhor, meu amigo Douglas Nilson, a Deus nossa gratidão por mais uma aula. Pai do Senhor, até a próxima.